neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Graças a Deus. O Senhor continue nos abençoando. Convosco, em mais uma oportunidade, o pastor Francisco Nazareno. Chegamos hoje de regresso de uma viagem a Goiânia, onde tivemos uma excelente reunião de pastores, ou Encontro Nacional de Pastores, em Goiânia, Goiás. Fomos grandemente abençoados e a tônica do nosso encontro, das nossas reuniões, foi unidade e companheirismo, ou como queira, companheirismo e unidade. Graças a Deus. E aí, nós vamos, os que querem acompanhar a leitura, podem no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, nós lemos as seguintes palavras. Quem está com sua Bíblia aí próximo e desejando acompanhar conosco, a oportunidade é agora. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Depois nós saltaremos e vamos chegar lá no versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14 do mesmo capítulo diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus podia salvar a todos os pecadores, a todos os seres humanos da raça caída de Adão, pois, a exemplo de nosso pai e de nossa mãe, lá no princípio, no livro do Gênesis, cuja palavra Gênesis já quer dizer princípio, e nós, a exemplo de nosso pai e da nossa mãe, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Nós encontramos essa escritura em Romanos capítulo 3, e já no capítulo 5 disse a nossa Bíblia Sagrada que assim como o pecado de um homem trouxe a condenação a todos os homens na terra, até para aqueles que não pecaram à semelhança do pecado de Adão. Porém, em Adão, todos os seres humanos foram feitos pecadores. Há uma polêmica muito grande e muita controvérsia acerca da explicação de João capítulo 1. Que em Gênesis capítulo 1, a palavra Gênesis significando princípio, nós lemos assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Estava envolta em trevas e as águas cobriam a face do abismo. Então, tudo teve o seu começo
no princípio. Portanto, o profeta de Deus para esta era em que nós vivemos afirma categoricamente com convicções que dispensam comentário que tudo teve o seu começo no Gênesis. O crime, o roubo, o saque, o sangue, mas a honestidade, a justiça, tudo teve o seu princípio no Gênesis. O seu começo foi em Gênesis. E o apóstolo João, também no seu capítulo 1, no versículo 1, a exemplo de Gênesis 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Todos os estudiosos da Bíblia sabem que a palavra verbo usada aqui na Bíblia está se referindo à palavra. O som que se faz entender o que está sendo falado. Então, quando Deus resolveu salvar a raça caída de Adão, ele não tinha nada para usar além da sua palavra. E por meio das suas palavras, ele não tem que pôr a mão, se ele quiser pôr a mão no barro, amassar e formar uma figura humana, ele faz. Mas isso aí é muito pequeno em relação a ele falar. Haja. E o que ele disse veio à existência. Então, se todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, a começar do princípio, chegaria o fim na mesma condição, e em nenhum homem nascido de mulher através de desejo sexual poderia ser encontrado um sangue que servisse para apagar as transgressões dos pecadores arrependidos. Bem aí começam as controvérsias quando uns dizem assim. Os unicistas dizem que Deus, ele se fez carne como se tivesse deixado de ser espírito. Os trinitarianos colocam os 3 ofícios de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, como 3 pessoas distintas, e chegam ao descabimento de afirmar que cada uma dessas 3 pessoas é um Deus. Essa pessoa é Deus. Se as 3 pessoas são distintas e cada uma delas é Deus, quando você pede explicação para essa teologia formulada no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, o que foi depois de aceito pela maioria, tornou-se doutrina oficial da única igreja que existia na época, a única igreja organizada. Mas daí, quando os unicistas chegaram, disseram que Deus deixou de ser o Deus Todo-Poderoso, que era Espírito, se tornou um homem de carne e osso. Morreu, reviveu de novo e voltou na sua condição de Deus. Jesus não disse isso no Evangelho de João, capítulo 2, verso 19. Quando ele disse, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Olha, que quem estava falando no pessoal, apresentando o verbo por pronome pessoal. Em 3 dias o levantarei. Vocês podem derrubar, e em 3 dias eu o levantarei. Quem estava falando? Se Jesus Cristo, a sua carne é que fosse Deus,
ele estaria morto na sepultura, e quem iria levantá-lo? Aí está. Aquele Deus que habitou no Senhor Jesus, que em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele foi chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus estava conosco. Mas quem pode ver Deus? Moisés, o principal dos profetas do Velho Testamento, ele pediu para ver o Senhor. Ele queria ver a glória do Deus vivo. E o Senhor disse para ele: eu te porei aqui na fenda da rocha, te cobrirei com a minha mão, e quando eu passar, me verás pelas costas, porque a minha face homem nenhum verá. Entretanto, quando Deus quis ser visto pelos homens, na face de Jesus Cristo, quem teve a divina revelação de crer que Jesus era Emanuel, era Deus com os homens, na face de Jesus Cristo, eles puderam ver Deus. Jesus era a expressa imagem do Deus invisível. O corpo, o tabernáculo, o templo, onde o próprio Deus, que no princípio criou os céus e a terra, podia habitar. Então a sua palavra criou. Não foi um conto de carochinha, não foi um passe de mágica. Foi a criação existente de Deus na sua palavra, quando diz haja, lá estava. Então, a palavra disse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, um belo dia, esta palavra não ficou mais só em verbo, só em palavra. Ela se fez carne. E somente a criação de Deus podia criar no ventre de uma mulher um óvulo fertilizado para ser corpo de Deus, o que homem nenhum podia ver aqui na terra, a figura humana dele, corpo de Deus, sangue de Deus. Ora, pergunto para qualquer cientista do planeta de onde vem a célula do sangue. É da fêmea ou do macho? É do macho. E Jesus não era filho de José, era filho de Deus. Por isso que um pregador podia dizer: cuidem da igreja de nosso Senhor, da igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos 20, 28. Sangue de Deus. Não era sangue de José, ele não era filho de José. Sangue de homem que nasceu do desejo errado de um homem mais uma mulher, não podia jamais salvar os outros, não podia purificar os outros. O sangue de um cordeiro animal, ele nasceu da vontade de um carneiro e uma ovelha. Vontade sexual. Mas na inocência do cordeiro, Deus escolheu colocar aquele sangue para ficar ali cobrindo todos os crentes do Velho Testamento que creram, por revelação divina, que um justo pagaria pelos injustos, morreram nessa esperança. E o dia que este sangue de Deus, lá na cruz do Calvário, foi derramado, todos os que morreram esperando por aquilo, levantaram-se das suas tumbas, lavados no sangue do Cordeiro. E todos, tanto do Velho Testamento como do Novo,
que branquearam seus vestidos no sangue do Cordeiro, eles entraram na glória e poderão entrar na cidade santa pelas portas. Oh, que maravilha! Então tudo começou lá no princípio. Os desejos errados, os planos malignos, a má inclinação do homem desde a sua meninice começou no princípio. E o Senhor nosso Deus vem trabalhando para salvar este homem que no princípio falhou. E a mesma palavra com a qual ele criou o homem, a mesma palavra com a qual ele criou os céus, a terra e tudo que existe, por essa mesma palavra ele deu a fórmula para salvar este homem que estava caído. Mas, infelizmente, os homens arrogaram sobre si mesmos o direito de dizer para Deus como é que eles querem ser salvos. O Deus arranja para eles uma religião que os deixa ao seu bel prazer, os deixa à vontade, uma religião que calha com suas próprias ideias, um evangelho, uma pregação, uma doutrina, um credo, um dogma que preencha os requisitos intelectuais dos tais, que a Bíblia diz que no fim dos tempos eles estariam exatamente desta forma. Eles seriam mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Ou a religião que eles frequentam, a igreja que eles frequentam, deixa eles se deleitarem da forma que eles querem ou ficarão os dirigentes falando sozinhos, eles vão caçar outro rumo. Essa é a condição do ser humano no fim dos tempos. 2 Timóteo capítulo 3, nos últimos dias viriam tempos trabalhosos. Por isso Timóteo foi mandado pregar a tempo e fora de tempo. Sai pregando. Para quem parar para te escutar. Porque a hora vem que as pessoas não querem ouvir o que Deus falou. Porque a pessoa que mente, quando ele ouvir falar que lugar de mentiroso é no inferno, ele vai se aspar todinho igual porco espinho ouvindo latinho de cachorro. A pessoa que bebe bebida alcoólica e põe seu lenitivo naquilo, sua distração, seu passatempo. Se ele ouvir falar contra bebida alcoólica e mostrar lá na Bíblia que os bêbados não herdam o reino de Deus, ele vai procurar outro lugar para frequentar. Não se escandalizem, porque a nossa Bíblia já diz que nos últimos dias os homens seriam amigos de si mesmo e dos seus deleites, dos seus prazeres, do eu quero e do eu posso. Jamais. Ele só se for um eleito que Deus elegeu antes da fundação do mundo, tem sua alma já preparada por Deus, que quando a palavra bate lá, encaixa coisa com coisa. Ora, vocês querem agradar o vosso pai. Eles disseram, nós temos um pai que é Deus. Se Deus fosse pai de vocês, vocês estariam agindo diferente. Vocês têm por pai ao diabo. E ele não estava falando isso para traficante de droga, não. Ele não estava falando isso para beberrão de cachaça e nem para quem frequenta prostíbulos. Ele estava falando para os homens mais santos que existiam no dia em que ele estava vivendo. Isso escandaliza vocês? Mas não pode escandalizar porque é a palavra de Deus. Então já disse o Senhor Jesus em João 8,44 que todo homem que quer fazer a vontade do diabo ou está fazendo a vontade do diabo é filho do diabo. Não interessa o tanto de religião que ele tem, o tanto de diploma que tem pendurado na parede. Mas, porém, nós pecadores, que desejamos de coração fazer a vontade do nosso Deus, e Ele nos adota em Cristo Jesus, nosso Senhor, então por Cristo,
todos os homens que por Adão se tornaram pecadores, por Cristo todos podem se tornar filhos de Deus. Porém, ouça a palavra. Foi a palavra que criou no princípio. Foi a palavra que criou o Verbo. Foi a palavra que habitou nesse Verbo. E o Cordeiro foi sacrificado no nosso lugar. Por isso eu te convido a voltar ao princípio. E quando você do princípio seguir a trajetória da palavra, você vai esbarrar no nome Salvador que o Senhor teve aqui na terra. Esse nome é Jesus. Não tem outro nome. Toda quarta, sexta e domingo, às 19 horas, você pode, na Travessa Luiz Coutinho, número 990, no bairro Brasília, continuar conosco com a palavra original. E ali nós teremos o prazer de falar contigo do grande e glorioso nome, onde Deus determinou salvar toda a raça humana, todos os humanos que se arrependessem de coração, se chegassem para Ele, necessitando de salvação em Cristo Jesus. Ele é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Portanto, creia na palavra e seja batizado nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor continuará tocando no teu coração pela palavra, falando contigo, e até você chegar no ponto de dizer: eu criei no nome do Senhor, fui batizado nesse nome, e nesse nome estou esperando a vinda de meu Senhor para me buscar aqui na terra. Deus te abençoe, e ficaremos ouvindo o último hino, que é o nome de Jesus. Eu não conheço outro nome a quem devo clamar quando os problemas da vida vêm me assolar. Eu não conheço outro nome que possa me socorrer quando a tristeza e a angústia vem me abater. Eu não conheço outro nome que está pronto a me ouvir. Em qualquer situação pode me acudir. Não é o nome de Paulo, Lucas, João ou Mateus, é o nome doce e glorioso do Filho de Deus. Nome que ressuscitou a filha de Jairo, acalmou o vento e fez o mar se aquietar. Nome mais doce que o mel, enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Eu não conheço outro nome que faz o mundo falar, faz paralítico andar com a muleta no ar. Eu não conheço outro nome
o surdo ouvir, faz cego ver e o demônio tremer e fugir. Eu não conheço outro nome que tenha amor maior, ao ponto de dar sua vida na cruz por nós. Não é o nome de Buda, Confúcio ou Maomé, é o nome doce e glorioso do Filho de Deus. Nome que ressuscitou a filha de Jairo, acalmou o vento e fez o mar se aquietar. Nome mais doce que o mel enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus.